vir conosco adorar o nosso Senhor e Deus, único, verdadeiro. Deus Ele é o único, que tem como intercessor o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que intercede por nós. Ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E a Bíblia diz que o nome de Jesus é o único nome debaixo do sol, pelo qual importa que sejamos salvos. Então ele é o único que pode verdadeiramente, junto ao Pai, interceder por nós. Se você, por acaso, está aí com a gente, nos ouvindo nesta manhã de segunda-feira, uma manhã fria, gelada, de segunda-feira. Agora parece que está saindo sol aqui, mas é um verão, um inverno estranho, Estava comentando agora de manhã que eu não me lembro de ter visto um inverno desta forma, até este aqui, Mas se você tem outros intercessores ou intercessoras, quero dizer para você que você está agindo de maneira contrária à palavra de Deus. Pense, analise e faça o certo, faça o correto. Só Jesus é que pode interceder por nós. Na Bíblia Sagrada, só Jesus fez milagres. Pedro, Paulo, mas sempre como seguidores de Jesus, não autônomos. Então pense bem nisso tudo e que a graça e a compaixão do Senhor ajude você a decidir corretamente. A sabedoria, a inteligência também te ajude. O poderoso e único Deus, Pai do Cristo Jesus, o Filho unigênito do Senhor, nós te exaltamos, nós bendizemos o Senhor nesta manhã, por este dia, por esta semana que se inicia. Agradecemos o Senhor por mais um dia que o Senhor nos coloca à disposição. Buscamos, Senhor, aqui hoje adorá-lo e buscamos também bendizer o Senhor através deste culto em espírito e em verdade. Aceita-nos como adoradores. Nós sabemos que não somos dignos sequer de adorá-lo. Mas aceita-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros. Afasta-nos da mentira e sustenta-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Esta é a minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs em Cristo. Amém. Sempre lembrando que este trabalho é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé, que uma vez por todas nos foi dada, e esse trabalho adverte todos os dias contra a mentira, seitas, heresias, falsos ensinos, falso evangelho. Então eu ouso dizer que este trabalho é evangelístico. Quantas vezes
a gente ora a Deus e parece que Deus não responde à nossa oração. Quantas e quantas vezes, né? A gente pede a Deus alguma coisa e parece que Deus não responde. Parece que a nossa oração não acontece nada com ela. Parece que a gente simplesmente falou. Isso já aconteceu com você? Você orou num momento de necessidade, pediu algo a Deus, pediu uma ajuda a Deus, e este pedido não foi recebido. Será que isso quer dizer que Deus está ignorando os nossos gritos de ajuda? Quantas vezes a gente pede a Deus para Deus nos livrar ou evitar a dor, o sofrimento, e parece que nada acontece, né? Parece que as coisas continuam tudo como estavam. A gente não consegue ver a mudança. Eu quero dizer para vocês que quando a gente pede, né, quantas vezes a gente ora por pessoas enfermas, pessoas que estão internadas, né, em estado crítico muitas vezes. Esse é o desejo universal, esse desejo de evitar a dor, evitar o sofrimento, ele é universal, não é uma fraqueza, mas é humanidade. Todos nós que somos humanos não temos alegria no sofrimento e na dor. Isso é universal. Isso é humanidade. E a Bíblia registra aí muitos casos, né? Eu acho que o exemplo mais óbvio de pessoas sofrendo e pedindo a Deus para que Deus amenizasse ou evitasse o sofrimento, o caso mais óbvio é o caso de Jó. Né? Jó é o caso clássico, né? Jó, capítulo 23, versículos 8 e 9, Jó diz que ora e olha para frente, olha para trás, olha dos lados e parece que não vê Deus. Ele não enxerga Deus no sofrimento dele. Também o Salmo 10, Salmo 10, verso 1, né? O salmista diz que ele está orando e a sensação que ele tem é que Deus não responde os clamores dele. Deus parece que não está nem ligando para ele, né? Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim? Esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Tá, o Salmo 13, verso 1. O próprio Jesus, o Cristo, o próprio Jesus, né? Ele também não queria passar por dor, por sofrimento. Lá no Getsemane, um pouquinho antes da sua prisão,
Jesus perguntou ao Pai 3 vezes, né? Ele orou e pediu que o Pai afastasse dele aquele cálice. E depois ele falou assim, mas seja feita. Antes eu quero dizer que ele disse, se possível, né? Pode ler aí, Mateus 26, 42, 20 e 22, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Quando a gente ora, a gente sempre tem que dizer que, olha, isso aqui é um pedido meu agora. Que a sua vontade seja soberana nas nossas vidas. Não que Deus queira que a gente sofra, não é isso. Mas se precisar acontecer o sofrimento, nós precisamos também estar dispostos a aceitar esse sofrimento. E a maioria de nós só pede, né? Nunca se propõe a aceitar o sofrimento. A maioria, a grande maioria de nós. Quando a gente clama, Deus, por favor, me ajude. Eu quero afirmar categoricamente para você que isso também acontece comigo. Às vezes eu clamo algumas coisas e parece que Deus não está ouvindo, não está dando muita atenção. Mas o certo é que Deus nos ouve e sempre nos responde. Ele sempre nos ouve. Sempre nos responde, mas não sempre no tempo nosso. Do jeito que a gente quer. No tempo nosso, quer dizer, na forma que a gente quer. Mas ele sempre responde. Ele pode não responder da maneira que a gente deseja. Mas ele responde mesmo assim, pode ter certeza. Quando a gente está no meio da dor, do sofrimento, do luto, né? Às vezes perde uma pessoa querida. É difícil para quem está passando por isso, ou para as pessoas mais próximas. É difícil a gente ver a ampla perspectiva do plano de Deus. Especialmente quando a gente ora e recebe um não de Deus. Ou um ainda não. Eu vou fazer isso, mas não é agora. É duro. É difícil. Eu não vou chegar aqui e dizer para você, não, é fácil, não, a gente tem que... Não, é duro, é difícil orar, porque a gente clamou e precisa daquilo, e às vezes Deus resolve na hora, às vezes Deus não resolve na hora, na maioria das vezes, Deus não resolve na hora. Mas a gente pode continuar confiando que Deus vai resolver, porque Ele é bom. Se você orar
e ver que não está acontecendo do jeito que você pediu, do jeito que você quer, do jeito que você precisa. Não pense que você é esquecido de Deus ou que você é menor do que qualquer outra pessoa. Deus é bom para você, para mim, para todos nós. É isso que a Bíblia diz, e não é isso que eu estou dizendo, é isso que a Bíblia diz. Uma das passagens que diz que Deus é bom, é o Salmo 48, no verso 1, Salmo 95, versos 3, 6. Por causa disso que lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz que mesmo quando a gente estiver passando por provações, por dificuldades, a gente deve dar graças a Deus. Achar no ambiente que nós estamos, no momento que nós estamos, na situação que a gente está vivendo, a gente precisa achar alguma coisa para dar graças a Deus, porque Ele é bom. Só da gente estar pedindo para Deus já mostra a bondade de Deus nas nossas vidas. Quanta gente passando por seríssimas dificuldades agora, neste exato momento que eu estou falando aqui para você, quanta gente está pedindo para o santo A, para a santa não sei o quê, acendendo velas. Uma falsa fé, uma fé mentirosa, uma fé que ofende ao próprio Deus, porque coloca outros intercessores além de Jesus Cristo. Quando o próprio Deus diz que o único que intercede por nós, o nosso advogado junto ao Pai, é Jesus Cristo. Então, só por esse motivo de nós estarmos de posse dessa verdade, termos entendido isso, este motivo já é motivo para darmos graças a Deus. Senhor, está difícil o negócio aqui. Eu não sei se eu vou conseguir passar. Mas eu estou pedindo ao Senhor, que é o meu Deus, meu Pai, meu cuidador, meu guardador, meu protetor. Estou pedindo ao Senhor. Não estou buscando falsos deuses, falsos intercessores criados pelos próprios homens. Porque Deus não criou nenhum desses outros intercessores. Aí foi o homem que criou. Então, só de estarmos de posse dessa verdade já é motivo para obedecermos 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Dá graças a Deus. Depois que Jesus orou lá no monte Getsemane, Deus não fez do jeito que ele queria, ou do jeito que ele gostaria que fosse. Mas o Senhor enviou um anjo, enviou um encorajador para Jesus. Você lê sobre isso em Lucas, capítulo 22, versículo 43. Porque aquilo que Jesus deveria passar, ele ia ter que passar. Não ia ter jeito. E quando a gente pede algo para Deus e não acontece no tempo, do jeito que a gente quer,
Às vezes demora, que demora mesmo, anos às vezes, que a gente não entende. Mas eu quero tentar aqui hoje não defender Deus, não é isso. Deus não precisa da minha insignificante defesa, mas trazer porquê, explicar porquê é que grande parte das vezes a gente não recebe os pedidos, as respostas de oração ou de orações do jeito que a gente gostaria que fosse. A gente não pode se esquecer do seguinte: a explicação é tão simples, irmãos. É que no momento de aflição, né, a gente quer a solução do negócio. Explicação não ajuda muito, né? A gente quer solução. Mas não se esqueça que Deus é onisciente. Isso quer dizer que Deus sabe de absolutamente tudo. Ser onisciente quer dizer que ele tem acesso a detalhes que a gente não tem, que a gente não sabe. Deus tem acesso ao futuro. Eu sempre gosto de dizer, né, quando eu falo do assunto, da visão de Deus do tempo, né, que o tempo não existe para Deus, o tempo existe para nós. Somos nós que moramos aqui na Terra, a Terra é que gira, não é? O Sol está lá, a Terra está girando, e isso vai marcando o tempo. Para Deus não tem isso. Deus vê, né, a cada volta da Terra em torno de si mesma. O que aconteceu ontem continua existindo na nossa memória só. Porque não existe mais, não tem como trazer o dia de ontem de volta para hoje, ou de volta para daqui 10 dias. Não tem. O dia de ontem só existe na nossa memória. O dia de amanhã ainda não chegou. A gente está esperando chegar o dia de amanhã. Nós estamos vivendo o dia de hoje e vivemos exatamente o tempo de agora. A gente ainda não está vivendo o tempo do meio-dia. Nem sei o que vai acontecer ao meio-dia. Não sei se vai chover, vai fazer frio, se vai cair uma bomba atômica. Você está entendendo? A gente não sabe. A gente imagina. Meio-dia eu vou estar almoçando, não sei o quê. A gente imagina essas coisas, mas ainda não chegou. O que a gente sabe é isso que está acontecendo agora. Isso a gente sabe. E Deus, por ser onisciente, Ele sabe tudo. Tudo o que aconteceu ontem, há 6.000 anos atrás, está na frente dele. Eu gosto de dizer que como se Deus estivesse sentado numa mesa, assim, ó. Né? Eu digo sempre isso. O passado está aqui à esquerda dele, o presente está aqui na frente, o futuro está aqui à direita. Ele olha, ele vê tudo, ó. Futuro, presente, passado. Está tudo na frente dele. Ele está vendo Jesus lá morrendo na cruz, ele está vendo aqui Jesus ressurreto, e ele está vendo aqui a batalha do Armagedon. Tudo ao vivo, porque o tempo não existe para Deus.
Ele é onisciente, ele sabe tudo. É claro que não é desta forma, estou só usando um exemplo aqui, uma forma, um cenário, para você entender. Mas não é assim, sei lá se é assim, se não é, eu acho que não é. Deve ser de um outro jeito, mas é como se fosse assim. Não há limite para o entendimento de Deus. Então, quando a gente ora, a gente precisa ter isso na cabeça. Não se preocupa se Deus vai entender o que você está pedindo, se Deus não vai entender. Porque não há limite para o entendimento dele. Não há. Para a gente há limite. Tem coisas que a gente fala, as pessoas não entendem. Tem coisa que as pessoas falam, a gente não entende. Me explica melhor isso daí, eu não entendi. Né? Não entendi, me explica aí. Me ajuda aí a entender. Não tem. Para Deus não tem isso, não. Deus entende tudo que você fala. Mas eu explico tão mal, mas pode achar que Deus entende. Então, quando a gente clama, né, Deus está vendo o nosso coração e Ele compreende. Não se preocupa. Se você abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, Hebreus 4,15, você vai ver isso. Que Deus, Ele vê o coração e Ele compreende tudo que a gente fala. Tudo que a gente precisa. A resposta de Deus para nós será sempre imediata. Daqui um tempinho ou daqui um bom tempo, a resposta de Deus será sempre uma resposta de amor. Sempre. Isso também está na Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Eu sei, quando a gente está precisando da coisa, a gente quer a coisa na hora. Eu preciso disso agora. Não tem até essas falsas igrejas, né, que fazem aí à noite o culto do milagre urgente. Isso para Deus não existe isso. Isso é uma coisa, meu Deus, para crer nisso é uma coisa, é não crer em mais nada da Bíblia. Quem crê nesse negócio de milagre urgente, né, não crê que Deus é onisciente. Entende? Não existe urgência para Deus. Existe para nós. Então, mas quem vai resolver é aquele que tem o poder sobre o passado, o presente e o futuro. Nós estamos pedindo alguma coisa incoerente. A noite do milagre urgente. É incoerente, é completamente fora do que a Bíblia ensina. Quando a gente diz que à noite, né, nós vamos no culto, fazer o culto do milagre urgente, eu tô duvidando que Deus é confiável. Eu sei que as pessoas não vão lá porque duvidam que Deus é confiável, mas é duvidar. Duvidar é não se submeter à autoridade de Deus. E quem faz isso, quem promove esse tipo de coisa, quem participa desse tipo de coisa, obviamente, né, não conhece nem um pouquinho a palavra de Deus. Ou conhece e quer enganar os outros.
né? Porque o exemplo clássico de confiar em Deus é Jó. Esse é o clássico. Existem outros, claro. Mas o exemplo clássico é confiar em Deus. E Deus só quebrou o seu silêncio, Deus só se revelou a Jó no capítulo 38, no versículo de número 1. E ali ele se revelou de maneira inconfundível. Jó teve que esperar. Não adianta esse negócio de milagre. Ninguém força Deus a fazer nada. Milagre urgente. Bobagem, mentira. Se nós estamos pedindo para Deus é porque só Ele pode resolver. Então submeta-se a Deus. Submeta-se à autoridade de Deus. E confie nele. Se você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículos do 11 ao 13, você vai ler Jesus nos assegurando que Deus só nos dará o que é bom e justo. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra no lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Porque é o Espírito Santo que nos dá graça, sabedoria, compreensão. E o próprio Lucas, um pouco à frente, no capítulo 12, versículos 5 e 6, diz assim, que Deus cuida até do pardal. Quanto mais de nós, né? Então, quando a gente pede, a gente tem que estar preparado para, primeiro, se submeter à autoridade de Deus e confiar nele. É que são tantos ensinos errados, né, a respeito de pedir, a respeito da oração. São muitos ensinos errados. E as pessoas acham muito mais bacana, muito melhor seguir esses erros do que a verdade. Isso eu sei. O que é errado né, atrai. Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele não dirá sim a uma oração que vai contra o que é melhor para você, ou melhor para mim. Você pode pedir o que você quiser. Se for contra aquilo que é melhor, ele não vai dizer sim para você. A gente pode até não concordar com as respostas de Deus. Mas o que a Bíblia pede não é para a gente concordar com Deus, é para a gente confiar em Deus. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar lá, você precisa concordar com Deus. Não vai achar. Você vai achar muitas vezes você precisa confiar em Deus. E é isso que eu estou expondo para nós todos aqui, inclusive para mim nesta manhã de segunda-feira, né? Deus responde a todos os pedidos de ajuda. Mas se essa resposta será a que mais desejamos ou não, depende dele, de Deus, não depende de mim, não depende de quem está orando, não depende de gritar na oração, de pular, não depende nada disso.
Depende de Deus. Então nós temos que confiar. E depende de Deus porque a Bíblia diz em Romanos 8:28 que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Então a gente precisa confiar. Se você não confia em Deus, ou que Deus vai, então nem peça, não perca tempo, não peça. Para fazer diferente, você corre o risco de ser enganado. Quando a gente pede e confia no Senhor, tem um salmo que eu acho, esse salmo aqui, ele derruba tanto paradigma, ele joga no chão tanto paradigma. Achei, está até marcado aqui na minha Bíblia. É o Salmo 5, no verso 3. Abre aí, eu quero ler com você e encerrar o culto desta segunda-feira. Cadê? Está aqui. Pronto. Salmo 5, verso 3. É um salmo de Davi. É Davi dizendo como ele orava a Deus e o que ele fazia. Olha aqui. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi acordava, colocava para Deus as necessidades dele e espera. Espera Deus resolver. Mas já faz 15 dias, mas já faz um mês, mas já faz 10 anos. Pois é, é assim. Fico esperando. Nós não temos paciência para esperar, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero pedir perdão por mim e por todos os meus irmãos e irmãs pela nossa falta de paciência, pela nossa falta de instrução bíblica, Senhor, porque a gente pede, quer que o Senhor faça agora do jeito que a gente quer. Quero pedir perdão por tão pouco que a gente confia no Senhor. E só o Senhor é digno de toda a nossa confiança e de toda a nossa adoração. Nos perdoe, Senhor. Continua falando conosco a respeito deste assunto, Senhor, tratando do nosso coração, tratando da nossa alma, do nosso espírito. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. E seja feita a tua santíssima vontade. Essa é a minha oração por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.